Bom dia a todos. A minha proposta nessa apresentação, que eu intitulei, então, de Fotografias de Família, das caixas de sapato para o museu, é apresentar algumas informações e promover algumas reflexões sobre a conservação e organização das coleções de fotografia de família que surgiram da minha investigação de doutoramento que eu faço na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Então, as caixas de fotografia de família são o meu objeto de investigação no doutoramento, e eu uso essa expressão caixas por ser onde as fotografias da minha família são guardadas, mas se refere a toda a coleção de fotografia analógica com registros de família, independentemente de onde elas são guardadas, e também as coleções originalmente analógicas que foram digitalizadas e hoje fazem parte dos acervos digitais dos museus. Então, a fotografia, desde o seu surgimento, ela se destaca como sendo a forma mais popular de criar vestígios armazenáveis de memória. E então eu trago aqui algumas referências, alguns autores que dialogam sobre a fotografia. O Daniel Lima diz que com a evolução tecnológica, o barateamento e simplificação do processo, a fotografia se popularizou e as câmeras passaram a acompanhar a vida das famílias. A Susan Sontag fala sobre a industrialização da tecnologia da câmera, que cumpriu a promessa inerente à fotografia, que é de democratizar todas as experiências e traduzi-las em imagens. E o Walter Benjamin, diz que, apesar da reprodutibilidade técnica das imagens, o valor de culto da fotografia permanece no culto da saudade, consagrada aos afetos ausentes. A aura permanece na expressão fugaz de um rosto nas antigas fotos. É o que lhes dá a sua beleza melancólica e incomparável. E ainda o pesquisador Luiz Pavão nos alerta que não é qualquer agrupamento ou conjunto de fotografias que se pode considerar uma coleção de fotografias. Que a noção de coleção preside um intuito que lhe confere uma unidade, um significado próprio, difícil de encontrar num aglomerado de fotografias. Cada elemento que integra uma coleção faz parte de um todo, ganha sentido individual e coletivo, precisamente através do conjunto. Então, na minha investigação de doutoramento, eu utilizo as fotografias de família como materialidade para minha criação artística, o que me faz permanecer numa busca constante por essas imagens dentro do meu núcleo familiar e de outros núcleos familiares, da minha família, no caso, né? E apesar de não ser um objetivo da minha tese, é a organização dessas imagens, eu acabei sentindo essa necessidade de buscar informações para melhor organizar essas imagens que eu tenho coletado. Então, com o objetivo de ter maior experiência, eu fui buscar essas informações junto a instituições que têm a responsabilidade de salvaguardar essas fotografias. Então, para a conservação e preservação das fotografias, é fundamental hoje em dia a digitalização desse material, que permite não só preservar os originais, como também ampliar a divulgação dessas imagens através dos acervos digitais, que hoje podem ser facilmente acessados através da internet. Mas também é importantíssimo o armazenamento correto dessas imagens e também a climatização ambiental dessas fotografias analógicas, né, dessas coleções fotográficas. E, nesse sentido, o alto custo desses materiais se torna um problema para as pequenas instituições, principalmente as instituições públicas, que encontram dificuldade na aquisição desses materiais adequados à preservação, e muitas delas acabam sendo obrigadas a armazenar de forma não adequada. Então, embora seja um desejo de todas essas instituições manter essas fotografias armazenadas da forma adequada, essa é ainda uma prática restrita às grandes instituições. Então, com o objetivo de ter mais experiência e informações para melhor saber como organizar essa coleção que eu acabo tendo que organizar pelo meu trabalho de doutoramento, eu me aproximei de algumas instituições, uma delas é o Museu Nacional do Traje, que eu trago aqui como um exemplo, onde eu colaboro como voluntária nas demandas junto ao acervo fotográfico. No caso do Museu Nacional do Traje, as fotografias que compõem o seu acervo fotográfico, elas se dividem em fundo fotográfico e coleção fotográfica. O fundo fotográfico são as coleções relacionadas à vida do museu, como fotografias de exposições, registros fotográficos de exposições,
fotografias que foram feitas para compor catálogos das exposições que aconteceram no museu, slides antigos que eram utilizados para ilustrar as falas sobre as coleções que o museu abriga, e a coleção fotográfica, que são as fotografias que me interessam, que são as fotografias de coleções familiares que chegaram no museu através de doações e que ocorreram desde a sua fundação, na década de 70, e que hoje reúne cerca de 5.000 fotografias. Essas fotografias têm tipologias diversas, vieram de diversas origens, já foram identificados 5 países diferentes, né, provenientes dessas fotografias, e também junto a elas acabam aparecendo muitos cartões postais por essa similaridade, né, unindo uma imagem com o texto, que era originalmente as fotografias com dedicatórias no verso e que depois acabou dando origem aos cartões postais. Então, nesse montante, cerca de 633 fotografias já foram inventariadas, catalogadas no Matriz, que é o sistema de informação para inventário, gestão e divulgação online do patrimônio concebido pela Direção-Geral do Patrimônio Geral de Portugal. Mas algo significativo que me faz trazer esse exemplo do Museu Nacional do Traje nessa apresentação é o fato de que essas fotografias que chegaram à instituição através de doação, e essas imagens chegam com pouca ou nenhuma informação a respeito. E quando se trata das nossas coleções familiares, o pesquisador José Pessoa faz a seguinte observação. Ele diz que os retratos de avós ainda são reconhecidos, mas daí para trás... Apagou minha tela, desculpa. Mas aí... Os retratos de avós ainda são reconhecidos, mas daí para trás começam a olvidar-se os nomes e as origens, restando faces anônimas em gavetas poeirentas. O patrimônio das famílias vai se dispersando. Então, refletindo sobre algumas questões que possam justificar esse empenho na organização dessas coleções, eu trago algumas constatações, que a fotografia de família ela pode ser lida como um documento histórico, considerada como um registro não apenas da memória familiar, como também de comportamentos, relações familiares, vestimentas, ritos de passagem, histórias de uma época. E cada vez mais os acervos familiares têm sido alvo de investigações científicas. Então, essa busca pelas nossas fotografias de família é uma busca sem fim, porque a gente nunca sabe quando vai encontrar alguma fotografia perdida em algum canto da nossa casa. Mas essa coleção é uma coleção finita, formada por um número limitado de fotografias, feitas em cerca de 160 anos, desde a origem da fotografia até aproximadamente os anos 2000, quando os registros de família passaram a ser basicamente registrados através da tecnologia digital. Então, o que eu espero com essa apresentação aqui hoje é que ela tenha um efeito estimulante em todos que possam promover a preservação e organização das coleções fotográficas com registros familiares, sejam as instituições que abrigam essas coleções, ou qualquer um de nós, tanto como pesquisadores, mas como pessoas proprietárias das nossas coleções familiares, que a gente possa conservar essas fotografias e mantê-las unidas o máximo possível. E o mais importante, que é só nós que temos essas informações, é procurar documentar essas informações o máximo possível, porque são essas informações que vão fazer essas coleções agregarem valor a essas coleções para que um dia elas possam ser abrigadas por coleções em museus. Então, assim eu concluo que muito pode e deve ser feito para uma efetiva cooperação entre instituições de preservação do patrimônio cultural e cidadãos, contribuindo para um trabalho onde se preserve a identidade, a memória e a cidadania e o futuro tenham um sentido pleno. Aqui a bibliografia, as referências que eu utilizei, meus contatos, e muito obrigada pela atenção.